mais do que estamos buscando, aprendendo. Vamos conversar e vamos orar juntos. Aleluia, né? Esse amor de Jesus é soberano, amor maior do que tudo. Queridos, a gente está conversando aqui sobre avivamento. Nas quartas-feiras a gente tem dado tempo para a gente conversar. A gente tem ainda mais umas 2 ou 3 quartas-feiras para conversarmos sobre esse tema. E eu já falei em 2 semanas. A primeira semana eu defini o que era avivamento. E a segunda eu falei sobre o primeiro avivamento. Como que nós definimos avivamento? De maneira prática. Quem pode me ajudar aqui a lembrar? Avivamento é o quê? Deus se revelando em santidade assombrosa. Muito bem, Anderson. E poder. Irresistível. Muito bem. Deus se revelando, a gente tem que guardar para a gente sempre lembrar e orar. Às vezes você vai estar em casa no momento de oração, você vai lembrar do que é, vai falar: Deus, eu quero isso. Então, avivamento é Deus se revelando em santidade assombrosa e poder irresistível. Quem ainda está com a cola aí, ó? Poder irresistível. E eu falei na semana passada sobre o primeiro avivamento. Qual foi o primeiro avivamento? De Atos. Avivamento de Atos, derramamento do Espírito, foi o primeiro avivamento. Hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o avivamento moraviano. É a primeira vez que a gente vai tentar dialogar um pouquinho sobre um avivamento que não estava dentro da história bíblica, né? Não estava na era dos apóstolos, mas ele veio bem depois. Já ouviram falar do avivamento dos moravianos, né? Todo mundo já ouviu falar. Então nós vamos... Não? Não. Então nós vamos tentar destrinchar algumas coisas aqui para a gente entender como que o Espírito Santo veio. Uma coisa que eu acho interessante, por que é que vários avivamentos aconteceram na história? Parecia que Deus estava pegando a igreja e tem um termo que Isaías usa. Sabe aquele texto, eis-me aqui, envia-me a mim? Tem uma palavra ali que é equibalo. Se eu não me engano é a palavra enviarei. A quem enviarei? O original ali é equibalo. Equibalo significa chutar para fora. Então, o que Deus estava falando com Isaías é que ele estava chutando Isaías para fora, para cumprir uma missão. Eu entendo que os avivamentos é como se Deus estivesse nos chutando para um novo tempo, chutando as nações, uma geração, para um novo tempo, né, da história da igreja. Como eu disse para vocês, eu acredito que virá ainda um grande avivamento, mas creio que ele virá na grande tribulação. Esse vai ser o momento de um grande avivamento que vai vir ainda sobre a terra. O avivamento moraviano aconteceu no século XVIII. Então lá no século XVIII foi o período, então está pertinho da gente, a gente está no século XXI. Nós temos aí 3 séculos atrás que aconteceram um avivamento moraviano. E os outros avivamentos da história que aconteceram, que eu vou contar para vocês, são avivamentos do século XIX e parece que um do século XX. Coisa perto de nós, para a gente poder perceber como que está próximo, né? Esse impulso do Espírito Santo, esse empurro do Espírito Santo a nós. Por que é chamado moraviano? Avivamento dos moravianos. Alguém sabe por quê? Por que é chamado avivamento dos moravianos? Porque foi lá no Brasil, não é? Foi numa região chamada Morávia. Aconteceu numa região chamada Morávia. E essa região, ela está ali na República Tcheca, se eu não me engano. Então, uma região chamada Morávia, no século XVIII, que aconteceu esse avivamento. Sobre esse avivamento,
Isso aqui é muito importante. Nós não temos muitas coisas em português sobre o avivamento moraviano. Nós temos muitas coisas em inglês, mas em português são poucas as traduções sobre os moravianos. Então, se você puder procurar, encontrar o que você encontrar dos moravianos, pegue, leia, porque são raros os relatos que temos desse avivamento. Os moravianos, eles vieram de um movimento chamado pietismo. O que é o pietismo? O pietismo foi um movimento que nasceu de Lutero, da Reforma, em 1500. 1500 teve a Reforma Protestante, nós sabemos muito bem disso. Agora, dia 31 de outubro, comemora-se a Reforma Protestante. E a partir de Lutero veio esse movimento pietista. Que movimento era esse? Esse era um movimento que valorizava a experiência individual de cada crente com Deus. Ou seja, cada cristão podia ter um tempo exclusivo com Deus. Lutero, ele estava naquela época que ele leu o livro de Romanos e ele descobre o Evangelho. E ele percebe que por ele mesmo ele poderia buscar o Senhor. Como isso aconteceu com ele, ele começa a difundir essa teoria do pietismo. Qualquer cristão pode ter experiência com Deus. Então a experiência com Deus não era um privilégio, não é um privilégio de quem está nas plataformas, de quem está ensinando alguma coisa. O movimento pietista, ele valoriza a experiência individual de cada cristão, ou seja, cada crente pode ouvir a Deus. E esses moravianos, eles vêm nessa cultura de que cada um poderia ouvir Deus, não só apenas o líder da época, mas cada um poderia ouvir Deus. Então veja bem, um povo inteiro, com o mesmo pensamento, todos nós podemos ouvir Deus. Havia uma busca incessante no coração dos moravianos, porque eles não ficavam presos no domingo da reunião nós vamos ver o que Deus quer falar. Eles não ficavam presos ao domingo. Todos os dias eles queriam comer do Senhor. Mas eu vou trazer para vocês aqui um lado obscuro da história, um lado tenso da história dos moravianos. Esse é um momento muito importante. Então eu quero que você guarde aí o pietismo. Todas as vezes que falar com você sobre o pietismo, você vai lembrar que é um movimento que veio do luteranismo e com o intuito de chamar cada cristão a ter uma experiência pessoal com Deus. Outra coisa que eu quero falar sobre o pietismo. Sobre os moravianos. Os moravianos, então, por causa da região chamada Morávia, por causa disso, eles foram denominados como moravianos. Quem nascia nas Morávias era moraviano. E o avivamento, então, também foi denominado assim. Como que começa toda a história? Preste bem atenção nisso. Havia naquela época uma guerra chamada da Guerra dos 30 Anos na Europa. A Guerra dos 30 Anos, professora, você lembra da Guerra dos 30 Anos? Era professora de história, né? A Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra que aconteceu na história. Rafa, você tem que lembrar da Guerra dos 30 Anos. Tá? Você é o historiador da congregação. Houve a Guerra dos 30 Anos que aconteceu na história, na Europa, e esses moravianos começaram a ser perseguidos por causa do Evangelho. Então eles fogem da região que eles estavam por causa da perseguição e de repente eles vão encontrar abrigo nas terras de um conde. Eles chegam no lugar, então preste atenção nisso. Esses irmãos estavam fugindo da perseguição lá nas Morávias, por causa da Guerra dos 30 Anos, e eles chegam numa terra, em fazendas, muita terra, e essa terra era de um conde, e esse conde se chamava Zinzendorf. Ele era luterano, havia estudado na mesma faculdade que Lutero, então ele tinha impregnado dele esse movimento pietista. Então preste atenção nisso. Um bando de gente vem, sai da sua região, das suas casas, porque estão sendo perseguidos,
entram na terra de um homem, de um conde, e começam a morar naquela terra. Preste atenção agora. O conde, ele tinha muitas terras na região. Ele então cede uma das suas terras para aquele grupo de moravianos morarem. Eles iriam morar, iriam construir uma vila, iriam ali se reunir como cristãos. Olha uma coisa interessante. Essa vila que eles constroem se torna um lugar de exílio para moradia e para cultuar o Senhor, tá? Então, só para a gente entender, vem da guerra dos 30 anos, fugidos, acham uma terra, entram nessa terra, a terra era do conde Zinzendorf, e ali eles se instalam e começam a morar e a se reunir naquela terra. Uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração é o seguinte: vários cristãos estavam sendo perseguidos, vários deles vindo de vários lugares, e de repente eles estão na terra do conde Zinzendorf, cada um com uma teologia, cada um com uma cultura bíblica. É como se juntasse assim, pentecostais, batistas, quadrangular, assembleianos, Deus é amor, comunidades. Eles imaginam o que vai dar juntando-se tudo. Isso aí é um milagre da unidade, hein? Que vai acontecer em nome de Jesus. Mas você junta cada um com a sua doutrina, não doutrina, né? Vamos dizer assim, de seus costumes particulares. E aí eles começam a se reunir, e cada um com um pensamento teológico diferente. O que vocês acham que ia dar nessa união desses irmãos moravianos? O que poderia dar disso aí, Gi? Só tumulto. Só tumulto. E foi isso que aconteceu. Deu tumulto ali nos irmãos. Porque, primeiro, eles não tinham para onde ir. Eles estavam fugindo da perseguição por causa da guerra dos 30 anos. De repente eles se instalam numa terra alheia. O conde libera a terra para eles morarem e formarem suas vilas. Eles vão começar a reunir em cultos e acaba que dá tumulto, dá problema. Irmãos, tem um relato que diz assim: nos domingos cada grupo se reunia num canto da fazenda, da terra do conde Zinzendorf, e tinha irmãos que saíam da sua reunião e vinha atrapalhar a reunião dos outros irmãos. Mais ou menos assim: tem uma congregação aqui perto, a gente sai daqui, vai lá e começa a fazer barulho na porta da congregação. Era isso que os moravianos estavam fazendo. Olha que coisa terrível, né? Então, era um grupo do mesmo povo, das Morávias, mas de várias linhas teológicas, e quando se reunia, um atrapalhava a reunião do outro. Que coisa mais cristã essa, né? Mais santa. Então eles... Nem acontece hoje em dia, né? Ninguém quer ver o outro dando problema. Então, eles começaram a ter brigas teológicas, porque eram de grupos e denominações diferentes, né? Então eles iam nas reuniões para atrapalhar. E aí o conde Zinzendorf, que era o dono das terras, ele vê aquilo. Ele já era um cristão, um luterano, ele seguia as ideologias de Lutero por causa da reforma. Ele estudou na mesma faculdade que Lutero e tinha nele impregnado o movimento pietista. O conde Zinzendorf então vê toda essa briga e de cara ele vê e deixa, ele não quer nem saber do problema dos moravianos. Só que o negócio vai ficando tão feio, tão complicado. Por quê? Divisão, pecado da divisão, né? De um atrapalhar a reunião do outro e etc. Ele vê aquilo e ele se dispõe a cuidar desses irmãos. Ele se dispõe a dar uma direção,
a dar um norte para esses irmãos, e ele decide reunir todos os irmãos juntos. Então veja bem, estavam reunidos separados, já estava dando problema. Agora eles começam a reunir juntos. E o Conde Zinzendorf, a primeira pregação que ele fez para esses irmãos foi sobre o pecado da divisão. Ele começou a pregar sobre o pecado da divisão. Uma coisa que eu acho interessante no Conde Zinzendorf é que ele pregava a mesma coisa semana após semana, até que todo aquele grupo começasse a praticar o que ele estava pregando. Então ele era um irmão perseverante, insistente, e que abraçou aquela divisão para consertar alguma coisa. Ele abraçou aqueles irmãos no meio da divisão para consertar alguma coisa. Então o que ele faz? Ele reúne todo mundo e começa a pregar. O primeiro sermão era sobre o pecado da divisão. O que ele faz em relação a isso? Ele cria um estatuto. Conde Zinzendorf cria um estatuto. O que estava nesse estatuto? Ele estava desfocando tudo que era diferença. Por exemplo, aquilo que eu não concordo, para a gente reunir junto, nós não vamos falar. Aquilo que a gente acha que no irmão é diferente de nós, não vamos citar isso. Então ele faz um acordo, ele faz um estatuto, tirando tudo que era, tudo que seria problema, tudo que seria contrário a pensamentos dos irmãos. E ele começa a escrever um estatuto focando naquilo que eles pensavam igual. Então olha como que o Conde Zinzendorf foi inteligente, foi cheio do Espírito Santo. Ele vê a divisão. No primeiro momento ele não queria resolver nada, mas aí provavelmente foi tocado pelo Espírito. Ele vai cuidar desses irmãos. Cuidando desses irmãos, ele cria o estatuto, como nós vamos andar. Aquilo que nos separa a gente não vai falar. Isso aqui é até uma coisa boa, viu? Para a gente como igreja caminhar. O que nos separa, o que a gente acha que pode dar um probleminha, a gente não vai falar. Mas aquilo que nos une é o que a gente vai focar e vamos trabalhar para caminhar em cima disso. No primeiro culto que o Conde Zinzendorf faz, é o primeiro culto que ele traz o estatuto e que ele também prega sobre o pecado da divisão. Irmãos, no primeiro culto que o Conde Zinzendorf faz com esses irmãos, foi o culto aonde o Espírito Santo desceu de maneira sobrenatural. Preste atenção numa coisa. Eles estavam vindo de problema de divisão, de pecado de divisão. Conde Zinzendorf reúne esses irmãos, vamos reunir e eu vou pregar contra o pecado de vocês, contra o pecado da divisão. E traz o estatuto. Nesse primeiro culto, foi o ambiente que o Espírito Santo usou para se derramar de maneira poderosa sobre os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você consegue perceber que diante do nosso caos, parece que Deus acha um lugar propício para vir? Diante do caos. E às vezes a gente espera as coisas ao contrário, não é verdade? Não, vai estar tudo bem, vai estar tudo resolvido, vai estar tudo caminhando bem. O Rafa ficou hoje o santo o dia inteiro, eu fiquei santo o dia inteiro, hoje veio. E aqui foi o contrário. O povo estava vindo de uma divisão, de gente que chegava na reunião do outro e atrapalhava. O Conde Zinzendorf prega uma palavra contra o pecado deles, e o Espírito de Deus vem. E aí a gente vai ver o que o Espírito Santo faz a partir daí. Então, o avivamento acontece nesse primeiro culto. Então, o principal lugar para Deus vir e trazer avivamento é quando tudo está para ruir, quando tudo parece que vai acabar, quando parece que não tem jeito, aí Deus vem. Foi assim que ele fez com os moravianos. Quando parecia que não tinha jeito, Deus veio. Aí eu quero trazer uma esperança para você. Quando parece que não tem jeito, em situações que você vive,
aí Deus vem. É quando a gente fala assim: Senhor, não consigo mais, Senhor, não dá mais, Senhor, não sei nem o que fazer. Aí Ele acha um lugar para vir. Sabe por quê? Porque a gente entrega. Quando você não sabe como resolver mais, você entrega. Quando você não tem poder nas mãos para resolver, você entrega. Aí é o lugar para Deus agir. Porque enquanto isso aqui estiver dando problema, eu estou aqui tentando resolver. Vou apertar a tarraxinha, vou tentar mexer, mudo. Até que eu falo assim: Gileade, não consigo mais não. Aí Deus vem no Gileade, né, e arruma. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando eu não consigo mais, o Espírito Santo vem e Ele se manifesta. Por quê? Eu larguei. Foi isso que aconteceu com os moravianos. Eles largaram o osso da briga. Eles largaram o pecado da divisão. Eles largaram e falaram assim: não conseguimos. A gente está brigando. É uma multidão que briga. É um povo que briga. Eles largaram e deixaram tudo. Por isso que a gente canta: tudo entregarei, tudo. Quando eu entrego tudo, é o melhor ambiente para Deus vir e se manifestar. Eu acho que a gente precisa aprender com esses irmãos, de entregar. Falar: Senhor, eu entrego. Eu entrego tudo. Nós até cantamos, né? Eu te entrego tudo que há em mim. Enfim, foi o primeiro culto. E nesse primeiro culto, todo mundo estava junto. O Espírito Santo veio. Eu vou trazer para vocês os resultados da ação do Espírito Santo a partir do primeiro culto. Eles foram se reunindo semanalmente. Uma coisa: na primeira reunião, as pessoas começaram a ter experiências com o Espírito Santo. Que experiências foram essas? Quebrantamento, arrependimento, conversão. Lembrando que eram todos crentes já. Todos crentes. Então, no primeiro culto, onde o Conde Zinzendorf prega contra o pecado da divisão, foi o lugar que o Espírito Santo veio e os cristãos daquela reunião começaram a ter experiências com o Espírito Santo. Irmãos, temos que buscar isso. Espírito Santo, queremos ter experiências com o Senhor, queremos experimentar o Senhor. Outra coisa, a partir dessa reunião, 24 irmãos decidiram se reunir para orar. Como que eles se reuniram para orar? Eles criaram uma escala de oração e cada irmão iria orar 1 hora do seu dia. Então, por exemplo, eu oro 1 hora da tarde, o Rafa 2, o Gito 3, e 24 irmãos daria quantas horas? 24 horas. Eles iriam orar 24 horas. Apenas 24 irmãos decidem reunir para orar 24 em 24 horas. E isso todos os dias. Eles começaram a orar todos os dias. O que aconteceu? Fruto desse empenho da oração, esse movimento de oração que acontecia 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os anos. Sabe quantos anos durou? E aí foi crescendo, de 24 irmãos, foi crescendo. Sabe quantos anos durou um movimento de 24 horas dos moravianos? Um século. Hã? Um século. Um século e um pouco mais. Foram exatos 120 anos de oração ininterrupta. Irmãos orando. Você parou, já consegue entender isso? 24 horas de oração, 7 dias por semana, 365 dias no ano, 120 anos orando. Foi um avivamento que durou anos. Eu quero que você preste atenção como começou esse avivamento. Geralmente, a gente fala do avivamento moraviano com muito saudosismo, e é uma história riquíssima, mas começa num caos, começa no problema da divisão, começa quando os irmãos largam tudo e falam: não dá mais,
E aí o Espírito Santo vem. Ele veio, irmãos começaram a ter experiências com o Espírito Santo, e um movimento de oração que é falado por gerações aconteceu nesse avivamento. Hoje, muitos movimentos de oração 24/7 é fruto desses moravianos, da experiência deles, e também porque é uma experiência que aconteceu no tabernáculo de Davi, né? Davi tinha turnos de adoração 24 horas. Outra coisa que acontece nesse avivamento: havia no coração dos irmãos uma devoção pela palavra. Os irmãos amavam a palavra, eles tinham devoção. Eu estou trazendo esses resultados do avivamento para você ver algumas coisas que a gente pode trazer para nós. Primeiro, no meio daquele caos, não tinha jeito, Deus agiu. Quando eu largo tudo, Deus age. Oração acontece e devoção pela palavra. Aqueles irmãos amavam a palavra, começaram a comer a palavra, desejar a palavra. Assim deve ser nós. Precisamos desejar, queremos algo mais, queremos um mover a mais, queremos um poder a mais. Temos que desejar a palavra. Vamos tirar mais tempo com a palavra, vamos tirar mais tempo para mergulharmos na palavra, vamos tirar mais tempo para nos debruçarmos sobre ela, falar: Senhor, fale comigo, porque Ele quer falar. Aqueles irmãos começaram a ter uma devoção muito grande pela palavra. A igreja estava orando mais, e aí eles começaram a ser despertados para missões. Preste atenção. Sai da divisão, do pecado da divisão, oram 24 horas por dia, se entregam à palavra. Irmãos, tem é como se fossem boletins, sabe aqueles boletins que a igreja católica faz dia de domingo, entrega, às vezes a igreja cristã evangélica também faz. Eles começaram a criar boletins com as palavras. Era assim os boletins deles. Eles iam orar, Deus trazia para eles um texto e falava com eles algumas coisas. Eles tinham então o texto, eles anotavam o texto e as palavras que Deus dava. E até hoje, tem alguns desses textos traduzidos em português. Eu não achei nenhum, né? Alguns desses boletins deles traduzidos em português, que eram coisas que Deus estava falando com eles na época, né? Então eles foram despertados para missões, e são chamados de precursores das missões. O que acontece? Eles saíram desse movimento de oração, eles começam a sair das terras do Conde Zinzendorf, e eles vão para as nações, eles vão para a Europa, e eles já estavam na Europa, mas eles se espalham na Europa, e evangelizam toda a Europa. Lembra de uma coisa, que quem evangelizou os brasileiros foram os europeus. Então tem um resquício de moravianos em nós. Por quê? Eles evangelizam os europeus que vêm para o Brasil, evangelizam os brasileiros, e o evangelho cresce. Então, o boom que a gente tem do evangelho hoje no mundo inteiro também é fruto do esforço dos moravianos, pelo poder do Espírito Santo. Eles vão evangelizar a África também. Sabe como eles foram evangelizar a África? Diz a história que 2 jovens moravianos entram no navio negreiro de escravos, e eles se vendem para o dono do navio como escravos. Eles falam assim: olha, nos compre, porque a gente quer se vender como escravos. O dono do navio compra aqueles 2 jovens moravianos, e eles se tornam escravos. Preste atenção nisso. Eles se vendem como escravos, eles se dão. Quando eles estão em cima do navio, eles recitam um texto de Isaías que diz: que o cordeiro receba a recompensa do seu penoso trabalho. Olha que coisa impactante. Eles estavam se vendendo para que Jesus pudesse receber a recompensa. Qual era a recompensa? Almas. Almas. Será que nós estamos dispostos a nos vender para que o evangelho cresça e avance mais ainda?
Estamos dispostos a nos dar, a nos entregar, para que o Evangelho se espalhe, talvez não para irmos para outras nações, mas se entregar para ir no hospital uma vez por mês, se entregar para ir para uma creche uma vez por mês, se entregar para ir para um asilo uma vez por mês, que o Cordeiro receba a recompensa. Foi isso que eles fizeram. Eles se deram, eles se venderam, para que Jesus pudesse receber aquelas almas, aqueles escravos, como recompensa. Você parou? Você consegue parar para pensar e perceber a coragem e a entrega desses moravianos, desses irmãos, desses jovens que se vendem para evangelizar? Eles escreveram músicas, eles escreveram pregações, eles eram escritores de poemas, porque eles se entregaram totalmente ao Senhor. Sabe John Wesley? John Wesley foi um homem que ele já era cristão, mas ele conta na sua história que ele se converte com os moravianos. Era um cristão, preste atenção nisso, já era crente, mas se converte com os moravianos. Às vezes nós estamos assim, somos crentes e precisamos nos converter. Mas como? Pedindo: Senhor, manda um avivamento a nós, manda esse mesmo mover que havia sobre os moravianos. Esse movimento dos moravianos nos inspira a perseverar. Então eu falei algumas coisas que aconteceram aqui como resultado do avivamento. Você lembra de uma? Pode me ajudar? Uma coisa que aconteceu no avivamento moraviano? União. Unidade. Expansão do Evangelho. Oração 24/7. Basicamente, outra coisa que vocês estão esquecendo: a devoção pela palavra. Então quero que vocês guardem isso: unidade, oração fervorosa, expansão do Evangelho, entrega, para que o Evangelho pudesse ser avançado, e devoção pela palavra. Isso tudo havia ali no movimento moraviano. Será que nada disso nos inspira? Será que nada disso nos leva a fazer algo também de prático, a nos entregarmos de alguma maneira? Eu quero que você guarde no seu coração. Talvez a gente diga assim: mas somos tão limitados, tão cheios de problemas. Esses irmãos também eram cheios de problemas, que iam na porta da reunião do outro irmão para atrapalhar. Pecados. Mas o Espírito Santo achou um lugar para vir e dar uma reviravolta na história desses irmãos e trazer avivamento. Será que o Senhor não pode fazer o mesmo hoje? Será que Ele não pode incendiar corações para fazer o mesmo? A gente não vê nesse avivamento milagres e maravilhas, alguém foi curado, ou alguém vamos pensar assim, andou sobre as águas. Não! A gente vê uma devoção à palavra, um movimento de oração, uma expansão das missões da igreja e a unidade da igreja crescendo. Eu quero passar um vídeo aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quem está falando nesse vídeo é o Ronaldo Lidório. Ele é um missionário, importantíssimo para a história da igreja, porque no Brasil, porque foi uma bênção, ele é uma bênção para a história da igreja. Ronaldo Lidório, ele vai falar sobre um relato de um moraviano. Eu quero que você preste atenção no que ele vai relatar sobre esse moraviano. Um relato apenas desse irmão moraviano. Pode soltar para a gente, quem é, por favor?
Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente um pedaço de uma história das missões, que é uma história bem conhecida. Algo que aconteceu a partir do dia 13 de agosto de 1727, um avivamento missionário em um grupo de tchecos refugiados na Saxônia, na Alemanha, atualmente chamados de morados ou moravianos. O líder daquele grupo, um conde chamado Nicholas von Zinzendorf, ele tinha o desejo de ver o Evangelho do Senhor Jesus pregado em toda a terra. E era uma igreja improvável, era uma igreja de refugiados, era uma igreja de imigrantes, era uma igreja fora da sua terra, fora do seu conforto. E essa igreja que Deus, Ele, pela sua graça e desejo, resolve usar entre outras igrejas, mas naquele momento aquela igreja, para espalhar o Evangelho da vida do Senhor Jesus por boa parte da terra. Até hoje, os pesquisadores missionários, vez por outra, eles identificam um lugar novo que está lá na lista dos não alcançados, e quando alguém se aproxima, se percebe que não apenas eles foram alcançados, mas há uma forte igreja entre eles, e remete ao tempo dos moravianos, que se espalharam por toda a terra e pregaram o Evangelho em boa parte. Durante várias décadas, aquela igreja enviou o melhor que ela tinha. Ela enviou especialmente seus jovens como missionários, investiu seu dinheiro. E essa igreja que começou aquela prática de um relógio de oração 24 horas por dia, na capela central daquela igreja moraviana, irmãos se revezavam, 2 ou 3 a cada hora do dia ou da madrugada, orando ao Senhor para que Deus lhes desse intrepidez, coragem e enviasse os seus. Durante 100 anos aquela igreja orou de maneira ininterrupta. Foi um avivamento espiritual na palavra de Deus, amor a Jesus. O lema daquela igreja: eis o Cordeiro de Deus, vamos segui-lo. Era um lema teologicamente fiel, ou seja, é Jesus quem está fazendo todas as coisas, vamos segui-lo. É na autoridade de Jesus. Já do meio para o final da sua experiência ministerial e missionária, o conde Nicholas von Zinzendorf, ele começa a visitar os missionários, alguns missionários em locais que ele conhecia, alguns países, e em uma de suas viagens, creio que foi a sua 4ª viagem, ele se encontra com 2 representantes da etnia Inuit, conhecidos como os esquimós do Alasca. E ali no século XVIII, aqueles Inuit, eles ouvem rapidamente sobre o Evangelho e eles clamam ao conde: nós também queremos ouvir mais sobre Jesus, envie seus missionários. Nós sabemos que eles estão espalhados, envie também para o Alasca. E o conde ele volta para Herrnhut, para o seu vilarejo, com o coração apertado, pois não havia mais ninguém a ser enviado. Os missionários haviam sido enviados, o dinheiro da igreja todo gasto deste envio missionário, não havia mais ninguém a ser enviado. Onde ele passa a orar, e ele acorda no outro dia com um desejo claro no seu coração de desafiar uma pessoa da igreja, que era um senhor de meia idade, solteiro. Ele era o oleiro daquela comunidade, aquele que fazia os vasos de barro. Nós não sabemos seu nome, apenas conhecido na história das missões como oleiro. Ele chama o oleiro e o conde diz: eu orei ao Senhor, recebemos esse desafio de enviar missionários, não há mais missionários, mas eu pensei em você. Você não gostaria de dedicar toda a sua vida e ser missionário entre os Inuit, os esquimós lá do Alasca? E aquele oleiro, ele sofre aquele choque, não é? Chamado ali pelo líder e confrontado logo com esse desafio. E o conde Nicholas von Zinzendorf, ele diz: antes que você responda, eu quero lhe fazer 3 advertências. Em primeiro lugar, se você aceitar, você vai sem dinheiro, porque nós já gastamos o dinheiro todo, não temos nada a investir mais na sua vida, no seu ministério. Você vai se sustentando aí, fazendo seus vasos de barro. Em segundo lugar, se você aceitar, você vai sozinho, porque não temos mais ninguém para enviar para você. Era a prática moraviana enviar equipes, não indivíduos, mas equipes. Mas não temos equipe, você vai sozinho. Em terceiro lugar, você vai para um local que a gente não ouviu falar até então, chamado Alasca, mas nós achamos que é bem distante. A minha impressão é que você não vai voltar. Então o desafio missionário foi interessante. Você vai sem dinheiro, você vai sozinho e você vai para não voltar. E aquele oleiro olha para o conde e diz:
eu posso orar? Eu preciso de 2 minutos para orar. E ali de pé, abaixa sua cabeça, ora ao Senhor, 2 minutos, levanta a sua cabeça, olha para o cônjuge e diz: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. Ali o relato histórico, já li várias versões, mas não diz se o homem está ou não descalço. A minha imaginação é que ele está descalço. E eu sei que o conde, ele toma ali um par de sandálias, de sapatos usados, coloca nos pés do oleiro e diz: amanhã cedo conversaremos. No dia seguinte, o conde foi até a casa do oleiro e bate a sua porta, ninguém responde. A vizinha corre para acudir o conde, dizendo: antes do sol nascer, ele me confiou os seus bens e disse: eu tenho uma missão importante demais que não pode esperar. E partiu. Jamais foi visto novamente. Não se sabe mais nada sobre esse oleiro. Sabe-se apenas que, por meio de um moraviano, o Evangelho chegou no século XVIII entre os Inuit do Alasca. E meus irmãos e minhas irmãs, o resultado hoje é que mais de 50% de todos os esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Porque um homem, ouvindo a direção de Deus, exigiu apenas um par de sandálias usadas para obedecer a Deus. Sejamos sinceros, nós temos muito mais do que um par de sandálias usadas. Na verdade, Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Nós pedimos, Deus responde. Nós necessitamos, Deus supre. Nós precisamos de pouco, Deus nos surpreende até com muito mais. Precisamos de uma família, Deus nos dá uma igreja. Oramos por esposa, Deus dá esposa e ainda filhos. Oramos por emprego, Deus nos agracia com algo que nós nem imaginávamos. Nós sonhávamos em ter uma bicicleta, temos um carro. Nós queríamos ali um local para aprender a palavra de Deus. Deus dá uma igreja com um pastor na pregação bíblica, teologicamente fiel, somos supridos. Deus nos dá muito além do que nós precisamos. Creio que a diferença entre o oleiro e muitas vezes o meu coração e o nosso coração é que esse oleiro recebeu de Deus, ele obedeceu. E nós muitas vezes recebendo de Deus, nós continuamos sempre a pedir um pouco mais. E aí, meus irmãos, como a gente é desafiado. Um moraviano, um senhor de meia idade, era o único que sobrou da igreja moraviana, porque a maioria eram jovens, né? Claro que tinha outros ali, mas não mais jovens. Os jovens tinham se espalhado para o mundo afora. No século XVIII, ele pede para o conde apenas um par de sandálias. Só que no outro dia, quando o conde vai levar o par de sandálias, ele já tinha ido, porque Deus tinha uma urgência. O que eu quero dizer para vocês é que Deus tem uma urgência, e às vezes nós perdemos tempo com tão pouca coisa. Deus tem uma urgência, o Evangelho tem que ser pregado, vidas têm que ser tocadas, um mover do Espírito tem que envolver o nosso coração e a nossa vida. Não podemos simplesmente fazer por fazer, temos que ter um alvo. Deus quer salvar vidas, Deus quer tocar pessoas. Quantos de nós não estamos convidando ninguém para talvez ir numa reunião onde a gente congrega? Não estamos convidando ninguém para ir num grupo que a gente reúne em casa, para orar conosco, ou para chamar, ou para ir visitar alguém que está precisando para orar, enquanto alguém só precisou de um par de sandálias e nem esperou o par de sandálias chegar. E esses irmãos, como eu disse, jovens também, não só jovens como velhos, como vimos esse relato, queriam que o Cordeiro recebesse a recompensa do penoso trabalho. Eu queria que nós orássemos aqui agora, que orássemos pedindo: Senhor, nós também queremos que o Senhor receba a recompensa através de nós. Queremos que o Senhor receba a recompensa do penoso trabalho através de nós. Então vem nos avivar, nos leve a uma devoção à palavra, a um movimento de oração mais intenso, nos leva a uma unidade, nos leva a tocar pessoas com o Evangelho, e a nem esperar um par de sandálias, mas com ousadia sairmos para anunciar Jesus. Precisamos. A gente usa nossas redes sociais
Geralmente eu tenho visto algumas. Quando eu vejo postagens, quando eu vou postar alguma coisa, aí o que está ali perto eu vejo. E vejo tanta gente alfinetando a outra. E é tão feio isso. Tão feio. Cristão, é o que estava acontecendo com os moravianos. Vamos atrapalhar a reunião deles. E a gente vê crente brigando nas redes sociais. E a gente precisa mudar isso. Queria chamar vocês para a gente mudar isso juntos. Vamos tocar a nossa geração. Vamos tocar a nossa geração. Vamos usar o que a gente tem para tocar a nossa geração. Vamos usar nossos filhos aí, ó. 2 trenzinhos, olha só. Trenzinhos abençoados, né? Jesus. Para tocar a nossa geração. Vamos orar? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que nós orássemos aqui com intensidade, pedindo, Senhor, temos tantas coisas e a gente ainda procura um pouco mais. Temos tanto. Enquanto o Conde Zenor falou com aquele irmão, você vai sem dinheiro porque o dinheiro acabou, já mandamos para todos os missionários. Você vai para um lugar que a gente nem conhece. E como o Ronaldo Lidori falou, ele disse que hoje, no século 21, 50%, as notícias são que 50% dos moradores do Alasca são convertidos ao Senhor. Por quê? Porque alguém não esperou nem uma sandália para ir e foi. Não esperou nem aquilo que ele precisava para ir e foi. Quero te convidar. Traz alguém que não conhece o Senhor para reunir conosco. Vai na casa de alguém e ore com alguém que precisa. Anuncie o Evangelho para alguém. Use o dom e talento para a gente poder tocar a nossa geração. Ore com alguém que está precisando. Toque em alguma pessoa. Faça algo com intensidade. Vá sem esperar que as sandálias cheguem. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero que você ore junto comigo. E nós vamos orar pedindo, Senhor, precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento que gere em nós devoção, entrega, missões, oração, unidade. Em nome de Jesus. Você pode erguer sua voz comigo, com intensidade aí no seu lugar e orar. Nós vamos orar, nós temos que orar pedindo esse avivamento, esse mover do Senhor. Amado Deus, nós oramos aqui essa noite, depois de ver tantos relatos como a gente está vendo da igreja Morávia, Deus, o povo do Senhor que veio de um caos da divisão, o povo que veio do caos de uma divisão, mas o Senhor encontrou o lugar, Deus, o Senhor encontrou o lugar ali, o Senhor encontrou corações entregues, quando eles disseram, não podemos fazer mais nada, nem entregamos tudo, estamos numa divisão, entregamos tudo, ao invés de lutar, de brigar, de falar, eles resolveram entregar. Deus, nós também queremos entregar tudo, Senhor, entregar tudo, Senhor, e pedir ao Senhor, aviva a nossa história, aviva o nosso coração, aviva a nossa casa, aviva a nossa família, aviva a igreja. Ó Senhor, venha, nós queremos entregar tudo. Vem, Senhor, em teu nome é o que nós clamamos aqui. Vem, Senhor, gere em nós uma devoção pela palavra, gere em nós uma entrega mediante a palavra, gere em nós, Deus, uma vontade de orar, uma vontade de arrepender, uma vontade de te buscar.
Senhor vir, um lugar para o Senhor revelar a sua glória. Ache, Senhor, em meio à ruína do nosso coração, um lugar para o Senhor manifestar a sua glória, Deus. Pai, como aquele irmão de meia idade que precisou apenas de uma sandália para ir para o Alasca. Oh Deus, nós temos tanto, Senhor. Nós temos tudo, Senhor. Nós temos tanto e nós queremos ir, Senhor. Queremos ir, Senhor. Queremos ir, Senhor. Sem restrições alguma. Sem restrições alguma, Senhor. Então venha nos avivar, Senhor. Quebranta-nos. Quebra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, ó Deus. Dobra-nos, dobra-nos. É o que clamamos ao Senhor. E dá-nos intrepidez para viver o Teu Evangelho, Senhor. Dá-nos intrepidez para viver o Teu Evangelho. Que os nossos filhos vivam intensamente assim. Que nós vivamos intensamente assim, Senhor. Que nós vivamos essa entrega em nome de Jesus. Podemos cantar, eu te entrego tudo que é em mim, Davi. Sabe qual que é, né? A música, o seu grupo está cantando, Davi. Te entrego tudo. Vamos ofertar? Quando Davi está cantando, tá bom? Você pode sair e trazer sua oferta. Enquanto você traz sua oferta, a gente vai cantando. Pode vir, pode ofertar. E vamos cantar ao Senhor. Ei. Senhor, diga isso a Ele.
aprender para nos entregarmos com mais intensidade, Senhor. Queremos aprender para nos movermos com mais intensidade, Senhor. Diante do caos e do pecado da divisão daqueles irmãos, o Senhor achou um lugar. Quando eles entregaram tudo, o Senhor se moveu. Nós queremos entregar tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Vai guardando isso que a gente está conversando. 3 quartas-feiras já. Uma sobre a definição que é Deus se revelando em santidade assombrosa e poder irresistível. Primeiro avivamento, o avivamento de Atos. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é a primeira história, é do século XVIII, dos moravianos, no meio do caos. Algo poderoso pode acontecer. Só entrega, só entrega. Entrega, se rende, fala, não consigo, se renda, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não vai embora correndo, não. Dá um oi para o seu irmão aí do seu lado. Nos vemos no final de semana, em nome de Jesus. Socorre aqui, como que eu faço?